Oi, gente, sejam bem-vindos ao Peercast, onde cada episódio é uma porta aberta para uma nova descoberta. Eu me chamo Marina Zucchini. E eu sou o Rafael Martins. Bom, hoje nós temos uma convidada muito importante, muito especial para nós, que conseguiu um tempinho na agenda dela, que é super conturbada, Daiane Carvalho, que é diretora comercial do PeerServe. E hoje vem com a gente para bater um papo bem bacana sobre marketing de relacionamento, muito com viés de retenção, fidelização, potencialização e assim por diante. Bom, dito isso, temos aqui Daiane. Tudo bem, Daiane? Olá, tudo bem com vocês? Um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, é uma grande honra. Vamos lá, eu acho que é a minha vibe, é a minha praia falar de relacionamento, falar de clientes, né? Estou no mercado há muitos anos, tratando de cliente e gosto muito, gente. Vamos lá. Perfeito. Bom, Dai, já vou fazendo a primeira pergunta para você, que é qual que é a importância do relacionamento com o cliente? Gente, relacionamento com o cliente dentro de uma companhia é tudo, né? Porque se você está próximo do cliente, se você sabe ouvir o cliente, se o cliente tem a confiança no seu trabalho, tem credibilidade nas entregas, da forma que você faz, ele ter a confiança de ligar para você e falar: olha, está acontecendo este problema, resolve para mim, e ele sabe que ali é um ponto de apoio, e isso acaba sendo um relacionamento extremamente diferenciado, né? Hoje, muitas empresas acham que relacionamento é resolver problema, né? E o relacionamento, na realidade, é você ter uma parceria, essa parceria de forma transparente, onde cria-se oportunidades, né? Então, por que é importante? Porque nós precisamos fidelizar. E o fidelizar tem a ver com ouvir o cliente, desenvolver novas tecnologias, desenvolver novas ferramentas que agreguem valor. E tudo isso a gente só consegue mapeando. E a oportunidade de mapear um cliente é tendo relacionamento. Dificilmente você vai conseguir entrar num cliente sem ter um relacionamento ativo, né? Sem estar próximo. Então, a importância de fidelizar é manter o cliente dentro de casa, é ele entender do nosso negócio a nível de indicar a empresa e confiar nos nossos serviços. Para a gente ter essa comunicação aberta, né, essa aproximação com o cliente, o relacionamento ele vem balizando, mas o relacionamento eu falo sempre que é uma segunda etapa, né? A primeira etapa sempre vai vir comercial, né, que é a venda, depois ele passa para um atendimento, que é o atendimento do dia a dia, e a segunda etapa eu falo que é o relacionamento, é o pós-venda, né? É você estar dentro do cliente com um nível de serviço elevado, porque dificilmente um cliente abre portas para um relacionamento se você não estiver atendendo bem no atendimento, nos serviços, nas entregas. Então, é difícil você abrir um relacionamento. E aí a gente fala um pouco mais de relacionamento, porque às vezes o relacionamento ele é interpretado muito com cliente, mas depende da forma que você enxerga o cliente. Quem são os seus clientes, né, na cadeia? Para mim, para o PeerServe, para a nossa empresa, para o mercado, entendemos cliente como várias pessoas ou vários serviços, empresas na cadeia. Fornecedor, por exemplo, eu vejo como meu cliente, porque se o fornecedor me entrega um serviço de qualidade, eu vou estar entregando mais qualidade ao meu cliente. Então, assim, eu os trato como cliente, eles têm que ter essa importância na cadeia. Os colaboradores, quando a gente fala de serviço, a gente fala de pessoas, então também agrega imenso valor na cadeia. E quando a gente fala de cliente, que é o que traz a receita, é o que movimenta toda uma empresa, a gente fala de cliente fim. Então, assim, todos eles na cadeia são extremamente importantes. E aí sim eu falo de relacionamento neste nível de cliente, né? São, para mim, tem três pilares importantes, né? Os fornecedores, colaboradores e clientes. Então, quando a gente falar de cliente, falar de serviço, de relacionamento, a gente não pode desligar e só falar assim, o que importa é o cliente que paga a conta. Não. O que importa é a cadeia, é o relacionamento com todas as frentes clientes, porque é importante todos serem valorizados no mesmo nível, né? Não faz sentido eu não ter o relacionamento com o meu fornecedor, que em algum momento ele vai me prestar um serviço com má qualidade. Então, o relacionamento, gente, com o cliente é extremamente importante. Nós temos sempre que estar ouvindo o cliente. Cliente fala o que ele quer, ou diretamente ou indiretamente.
mas a gente tem que estar disposto, né? A gente fala de relacionamento e a importância é você estar disposto, é você saber o que falar, como falar e o momento certo de só ouvir e o momento certo de você falar, explicar e introduzir isso dentro do relacionamento, né? A gente só precisa separar o relacionamento do almoço, eu vou ali almoçar e já tenho um relacionamento, eu vou ali fazer um happy hour e eu já tenho um relacionamento. Não, relacionamento tem que ser algo consistente, que gere confiança nesse conjunto de relacionamento, né? Eu falo sempre que o oba-oba é muito importante, é muito legal, mas também quando a gente precisa sentar para fazer uma frente de negociação, de conversa, também é extremamente importante. Ô, Dai, isso é uma coisa importante, porque a gente, às vezes, cria relacionamentos que são ateiros, né? Ateiro é o cara que faz a ata, responde, às vezes nem responde, acha que cria um relacionamento, né? Ou um contato próximo com o cliente. Como construir um relacionamento que seja eficaz de fato, né? Que ele tenha aproximação, mas seja uma aproximação construtiva, não uma aproximação de fazer ata, volta pra dentro, resolve, devolve pro cliente e fica nesse looping eterno, sabe? Como que, no teu ponto de vista, você constrói esse relacionamento com mais eficiência? Bom, gente, para mim, o relacionamento, a primeira parte que eu entendo tem que gostar de gente, né? Aquela coisa de você entrar e fazer somente algo que vou entrar e fazer uma ata, ou vir embora e dar um retorno por e-mail, isso não é relacionamento. Isso eu vou voltar lá atrás, bastante tempo atrás, que a gente fala do marketing 1.0. 1.0 tenho que atender, né? Ponto. Quando a gente fala nos momentos atuais, a gente já está falando de um marketing 3.0, né? Já avançamos. O 2.0 era a era do CRM, eu precisava monitorar tudo o que acontecia com o meu cliente, então tudo eu deixava ali registrado. Eu tenho um histórico do cliente, sei o que eu tenho que falar, como falar, qual foi a última ação, eu tenho tudo registrado. Agora nós estamos no 3.0, é a era de inovação, de tecnologia, de influencer, de estar nas mídias sociais. E isso acaba sendo bastante diferenciado porque é uma vibe nova, é algo que a gente precisa estar bem relacionado. Então pensa, Rafael, que quando eu estou prestando um serviço mais ou menos, ou seja, o marketing 1.0, eu somente atendo, vou lá e faço uma ata, eu estou regredindo a minha imagem. Quando isso acontece, isso acaba tendo bastante desvantagem no mercado, né? Nós temos que primeiro, para ser eficaz, gostar de gente, estar pronto para ouvir, para negociar, para sensibilizar. Não somos todos que temos essas qualidades de ter facilidades de investir muito tempo, alguns classificam como gastar tempo, eu penso que é um investimento, tudo que a gente fala para o cliente é algo que temos que ser bastante estratégico. Eu falo uma frase para ouvir um contexto. Então, este contexto me traz enriquecimento de conhecimento e aí eu crio um relacionamento eficaz. Eu posso ouvir o cliente e entender as necessidades, se é uma tecnologia diferenciada, se é um relatório diferenciado, se é um perfil de atendimento mais comunicativo. O cliente ele pode e deve falar, mas nem sempre eles falam abertamente. E é este momento onde a gente precisa resgatar isso, ouvir e no final, o que a gente precisa é resgatar valores, o que é importante para o cliente, né? Então, essa parte de entender o momento que estamos, estar sempre pensando na inovação como caminho dessa parte de relacionamento flutua, né? Que, como eu comentei no 3.0, já estamos na mídia social e qualquer coisa que se fale é visto como negativo, nós estamos sempre pensando em agregar este valor. Quando você liga para um atendimento, pensa você como cliente, Rafa, você como cliente, liga para um prestador de serviço, uma companhia telefônica e você fala, olha, estou descontente e meu celular sempre dá um problema e a pessoa fala assim, não, mas é o seu pacote, é o que você contratou. Isso não é extremamente negativo? É assim que você gostaria de ser tratado como cliente?
Né, isso é uma coisa bacana, porque por coincidência eu tô com um problema parecido com esse, e eu liguei para a empresa que eu contratei para uma TV paga de assinaturas. Eu falei, olha, tá caindo sinal muito, etc, etc, eu preciso que vocês resolvam isso. E a resposta do atendente na ocasião foi, tá, o senhor quer um plano de descontos? E aí você acabou de falar no teu discurso que, Rafa, às vezes o cliente fala para você a necessidade e você vai num protocolo ali, isso não é relacionamento. E é verdade, né? Às vezes, esse é um caso específico, né? Eu não tô reclamando do preço, tô reclamando da qualidade. Exato. Ele acaba gerando uma frustração pro consumidor de fato. Então, concordo contigo que, de fato, algumas respostas ou prontas, que parece que é uma cartilha que alguém lê e dá as respostas prontas, como é a da promoção, né? Ah, te dou um desconto e você fica com o serviço e para de reclamar. Exato. Não é bacana. E também acho que isso de, poxa, o cliente sempre está errado. O cliente não entende de logística, né? O Peer é uma empresa de tecnologia barra logística, então eu vou falar de logística, né? Então, se o cliente liga, fala assim, olha, minha entrega não funcionou por um motivo X, deu um extravio. E o meu posicionamento é de, poxa, mas tu não entende de logística. Eu acho que acaba gerando um desconforto, sim. E isso, de fato, gera um relacionamento ineficiente, né? Exatamente, porque pensa, além disso, tem algumas pessoas que elas entram numa comunicação errada, né, de ser muito técnico, né? Então ele começa a falar um palavreado mais difícil, ou usa o seu contrato como moeda de troca. Isso é extremamente frio, né? Quando você põe o contrato na mesa. Eu nunca orientei meus colaboradores a trabalhar desta forma, de coloca o contrato na mesa, foi isso que você contratou, é a sua tabela e etc. Porque quando eu parto para isso, eu perco o limite do relacionamento, né? Então, assim, eu estou indo no preto no branco, né? Então, isso é extremamente complicado. Relacionamento, ele não traduz uma realidade de vida onde você tem que ser flexível, onde você está no momento do 3.0, de você ouvir, de você ser flexível, de entender, de medir as melhores soluções, que seja bom para a empresa, nossa, quanto a do cliente, né? Que o cliente se sinta cobrado de uma forma justa, né? Estou sendo coerente, né? Então isso é importante. O relacionamento, fornecendo um serviço com alta qualidade, coerência, credibilidade, praticando o que está no contrato, mas ir além é superar as expectativas. E isso traz um relacionamento eficiente, eficaz, transparente. Eu acho que quando você tem um relacionamento, você tem uma parceria. E sim, a gente acaba agindo com muita transparência, né? O relacionamento que tem sempre um plano B, ele não existe, né? Então isso é muito importante. Entendo que você, Mari, também quando você está lidando com algo que você precisa de algum apoio, né, nos seus desafios do dia a dia, se você não tiver essa comunicação, esse relacionamento, você tem dificuldade de ser recebida em um outro setor ou num cliente. Você tem certas dificuldades se você não fomenta este crescimento, né? É um grande desafio dentro da empresa e fora da empresa, né? Com certeza, né? Porque quando você tem o primeiro contato com o cliente, você nunca teve essa experiência. Então, o primeiro contato é sempre nervoso, né? Então, eu acredito que para isso tem que ter um treinamento interno e uma ajuda da equipe até. Por exemplo, vou dar os meus exemplos, né? Na primeira vez que eu tive o contato, eu estava com uma equipe, estava com mais gente comigo, então eu estava só acompanhando, e para isso eu pude entender como que funciona, até porque, né, Dai, em todas as reuniões com o cliente, com o primeiro contato com o cliente, a gente tem que entender qual é a forma que você fala com o cliente, a postura que você tem com o cliente. Então, a gente não sabe disso antes. E o cliente, né? Tem clientes que é super despojado, né? Gosta de um palavreado super, né, simples, e tem clientes que são mais formais. E muitas vezes a gente é pesado, né? Por como a gente se comporta. Mas a flexibilidade ainda, no meu ponto de vista, gostar de gente, ser flexível e saber ouvir faz muita diferença, não só no cliente externo, como no interno também. Entender as dificuldades faz muita diferença, cria empatia e torna-se um relacionamento eficaz. Dai, como que a sua equipe consegue entender as necessidades dos clientes? É passado um treinamento com eles? Como que funciona?
Olha, eu penso que para a gente treinar pessoas, a gente primeiro tem que entender o perfil das pessoas, né? Ela está no lugar certo? Quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que entender se as pessoas elas gostam de gente, primeiro, né? Ah, precisa se pulverizar muito a questão da inovação. Qual o momento que nós estamos? Nós queremos praticar aquele marketing 1.0, né? É só atender, mais nada? Ou não, eu quero sempre pensar no que o cliente realmente precisa. O cliente tem que ser visto num treinamento de uma forma muito clara que ele é o centro da empresa, ele é o centro de tudo. O cliente ele não é início nem fim, ele é o centro, ele sempre tem que ser o centro, ele tem que ser visto como importante. E nos treinamentos, é muito importante a gente deixar isso claro, né? O que agrega valor para o cliente, como eu devo me relacionar com o cliente, qual a postura eu devo ter com o cliente. Apresentar ideias, soluções, posicionamento faz muita diferença. Acho que você já deve ter participado disso, Rafa, na sua jornada aí. A falta de posicionamento com o cliente fazer uma pergunta e você ficar mas, talvez, não passa um descrédito muito grande? Sim, e agora tem uma coisa que tá na moda, entre aspas, agora, que é a escuta ativa, né? Que é quando você escuta com acolhimento, digamos assim, né? Então você escuta e vê além da pergunta. E quando você faz isso, você acaba. Isso é 100% relacionamento, né? Você para com esses travas de. Ah, eu vou verificar, vou ver, eu não tenho respostas. Então, por exemplo, se tu tá numa reunião com o cliente tá dizendo, poxa, Rafa, mas eu preciso do relatório A, B e C, preciso que você mande segunda, terça, quarta e quinta. Se é alguém que não tem uma escutativa, ele vai dizer, beleza, vai anotar tudinho ali e vai mandar o relatório segunda, terça, quarta, quinta. Se é alguém que tem uma escutativa, ele vai entender, meu, esse cara precisa de um BI. Ele falou, meu, vira a chave. Aí, ao invés dele propor o relatório, falar, vamos validar cabeçalho, etc, e mandar o relatório, ele fala, não, cara, vamos montar um BI, você tem a hora que você quiser, e aí você passa a ter um mapeamento de necessidade, né? Que é a Mara acabou de perguntar, como é que eu entendo a necessidade do cliente? Quando você escuta ele além da pergunta dele. Exatamente. Quando você vai além, né? Porque a coisa assim de sermos uma empresa de tecnologia, inovação, somos pioneiros, né, nessa linha, é saber ouvir o cliente, é saber se posicionar. Como eu falei anteriormente, o cliente fala diretamente ou indiretamente, mas você com a mente aberta, focada, né? De novo, o cliente sendo o centro, aquilo ali fomenta a sua criatividade, fomenta a parte onde você precisa viajar, né? Investir no cliente é investir em pessoas, porque assim, pensa que eu tenho esse mindset, né? Eu penso sempre no que é melhor, o que agrega valor para o cliente. Mas a minha equipe está pronta para fazer isso? Então eu tenho que treinar o ouvido das pessoas o qual trabalha comigo para também ter esse mindset de pensar no cliente como um centro, né? Então treinamentos de oratória, como atender bem o cliente, mas treinamentos muito ligados à parte operacional, ser consultivo. Pensa que eu estou com um problema, eu vou ligar para o meu atendimento e falo assim: olha, como eu resolvo esse problema fiscal? Vou ter que passar para a área fiscal. Poxa vida, você faz o atendimento, você tem que saber um pouquinho de tudo. Você tem que realmente saber mergulhar em tudo que o seu cliente faz. Se relacionar é saber o nível de conhecimento que você tem, o quanto você consegue agregar, e quando você agrega, você cria essa camada de relacionamento, que é uma camada a mais, né? Então, assim, quando você está em casa à noite e o cliente lembra de te chamar, podendo chamar qualquer outra pessoa, quer dizer que você criou esse vínculo, esse nível a mais de relacionamento. Isso sempre vai estar vinculado à credibilidade, a treinamento, né? Pessoas têm que ser treinadas o tempo inteiro, mas também, Mari, a sua pergunta, né? Como você treina? Treinamentos sempre vão existir, mas vai depender muito da disponibilidade de quem está sendo treinado, né? Muitas vezes você explica e a pessoa continua perguntando a mesma coisa. Então, assim, as pessoas estão realmente interessadas em aprender aquilo, né? Isso precisa sempre estar medindo, né? O quanto realmente a equipe está envolvida para chegar naquela métrica de excelência, né? De atender bem, se relacionar, porque pensa que se eu tenho um atendimento, que se ele só faz atendimento,
atendimento, sobrecarrega o relacionamento. Se eu tenho um atendimento eficaz que consegue atender e se relacionar bem com o cliente, o relacionamento vira estratégico. Então, quando a gente tem esses avanços, essas escalas de atendo bem e sou o relacionamento, eu consigo ouvir, entender e desenvolver essa necessidade que o cliente tem hoje, eu dou um salto para a equipe de relacionamento para ser um relacionamento estratégico, além do almoço, além das reuniões, além do plano de ação, que eu julgo extremamente importante, nós vamos ter o relacionamento transparente, a parceria, o coisa de eu preciso deles, eu preciso dessa empresa, essa empresa me entende, sabe aonde eu preciso chegar, né? Então é um ponto de apoio. É que nem o Rafa mencionou, né? Que a pessoa só anota e depois traz para o cliente. Beleza, fez um papel bom, né? Saiu de um lugar, tinha que fazer o que o cliente estava querendo. Mas ele deu outro exemplo de uma pessoa que trouxe uma outra solução que seria bem melhor para o cliente, que seria o Power BI, né? Que aí vem o que você falou, da valorização do cliente, né? Porque não é só atender o cliente, ter esse contato com o cliente, sim valorizar ele, trazer mais do que ele pede, né? Exato, Mari. Isso é extremamente importante, né? A gente trazer o cliente para o centro e ele se sentir, porque assim, é muito diferente as empresas falarem o cliente está no centro. E o cliente se ver no centro da importância da empresa. Então, assim, é muito diferente o ser o centro e estar sendo visto no centro. Então, assim, o importante, no meu ponto de vista, não é sempre... Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já fiz tudo que podia, mas o cliente... na verdade, gente, o meu ponto é, você pode ter feito 150%. Se não foi perceptível pelo cliente, você não fez nada. Não adiantou. Então, assim, tem que estar vinculado às necessidades. E isso, para estar 100%, 150%, 200% visto pelo cliente, tem que estar em sinergia, tem que estar em relacionamento com o cliente, né? E tem um ponto interessante, né? Que cada cliente é diferente. Então, às vezes, uma solução que eu trago para um cliente não vai ser o mesmo que eu trago para o outro. Exato. Então, você tem que entender também, né? Pensa assim, no exemplo que o Rafa colocou aqui para a gente do BI. Nós temos mais de 25 análises de BI diferentes. O que é importante para você, uma análise financeira, para ele é operacional, para você é uma análise de performance, para ele é uma análise de fornecedores. Então, assim, cada empresa tem o seu modelo de gestão, a sua forma de trabalhar e o que agrega valor realmente, né? Então, às vezes, o que agrega valor para você não é o que agrega valor para a minha companhia, assim por diante. Mas, de novo, relacionamento, o centro de tudo, com essa comunicação e transparência, né, com essa sinergia de me fala o que você precisa, independente da forma direta ou indireta, eu estou te ouvindo. A escuta ativa, o qual foi falado pelo Rafael, muito bem posicionado, precisa ser e acontecer o tempo inteiro. De novo, se você não gosta de gente, você não vai ter essa escuta ativa e tudo que o cliente falar, você, puxa vida, é sério, reclama de tudo. Eu fico muito brava quando alguém fala, o cliente só reclama. Como assim, gente? O cliente precisa ser atendido, porque eu me ponho na posição do cliente. Imagina eu estar ligando uma TV a cabo reclamando e, poxa, que mulher chata, liga para reclamar e não me dá a solução. Eu quero ser respeitada, eu pago por isso, né? Então, eu acho que essa coisa de respeitar o cliente, colocá-lo como centro, ele se sente valorizado, especial, e cria esse relacionamento extremamente eficaz, bem suportado, não é uma coisa de qualquer probleminha, poxa, vocês não prestam. Não, aconteceu esse problema, problemas acontecem, mas eles são rápidos, eles conseguem solucionar. Então, pensa que você está tendo um problema, Rafa, você liga para reclamar e a pessoa fala assim, acontece, é assim mesmo, Brasil, né? Então acontece. Você não fica extremamente frustrado? Sim, mas eu acho, Dai e Mari, que isso é muito do modelo de negócio das indústrias que drivam o relacionamento como manutenção de qualidade. Então, o relacionamento, até pouco tempo atrás, ele existia para garantir que tudo que o cliente contratou está sendo entregue. Então, olha, você tinha 98% de performance de entrega, está recebendo 98%, fechou. Você não era recusa zero, não tem recusa, fechou. E isso acaba gerando essa dificuldade das pessoas
em criar esse compromisso, esse comprometimento com o cliente, né? Porque ele aprende que se ele entrega o que está no contrato, que é o que a Day falou lá atrás, pô, o contrato na mesa, resolve, só que não funciona mais assim, né? E no segmento promocional, muito menos. Se tu fala para um cliente que tem 12 mil entregas por mês, olha, das 12 mil entregas, eu atrasei duas, mas essas duas que você atrasou é pro presidente dele, cara, nem é tanto que você acertou, você errou as duas que você não podia errar. E aí, se é uma pessoa que ela não tem essa percepção, esse compromisso com o cliente, sabe? Ela não entende isso. Na cabeça dela, meu, cliente chato, tá reclamando de duas entregas, eu acertei 9.998. Que chatice. E aí acaba não funcionando esse lance de relacionamento. É muito do que a Day falou, tem muita verdade no que ela diz de, poxa, tem que entender o cliente, tem que mapear, etc, etc, etc. E aí eu vou partir para um outro questionamento, Day, que é, para que isso seja feito, tem que ter um match entre cliente e consultor, né? Então, eu tenho que gostar do meu cliente. Não é só gostar de pessoas, tem pessoa que eu não vou gostar, infelizmente, sabe? Então tem perfil, tem uma pessoa que é mais séria, e aí de repente você coloca com um cliente que é mais despojado, não dá essa conexão. E aí você não tem uma. Tem até uma diferença de conexão e extensão, né? Conexão você conecta e tira a todo momento. Quando você estende, você não desconecta mais, né? Então, para que você deixe de conectar com o cliente e crie uma extensão, você tem que casar perfis. Como que você faz esse trabalho? Você faz esse trabalho hoje de unificar perfil com perfil ou não? Você acha que as pessoas se entendem no meio do caminho? Como que você enxerga isso? Rafa, isso é extremamente importante, porque quando a gente fala de cliente, atendimento e perfil, tem que existir essa análise de perfil, né? Eu falo sempre que tem que existir um mapeamento, uma leitura do cliente. O cliente, ele tem essa expectativa de ser atendido na mesma vibe, né? Pensa que eu estou aqui nervosa, aflita, porque vai acontecer uma visita importante e eu preciso de X pontos de entrega ou de estar presente, né, naquele ponto e eu dependo de terceiros. Então, eu ligo desesperado e falo, olha, Rafael, preciso que você entregue em 2 horas, meu presidente, etc. Se eu estou nesse calor, nessa emoção, pensa você do outro lado. Tá bom, eu vou ver, tá? Se dá. Porque você sabe, né, que eu tenho que separar, demora um pouquinho, que ainda tenho que. Imagina a febre que eu estou e alguém responder isso para você, Rafael. Nem é de verdade, eu já fiquei bravo. Falei, como assim? Vai, meu, entrega esse negócio aí. Exatamente. Então, assim, o cliente ele espera muito falar nesse desespero e do outro lado tem uma pessoa dando um pulo na cadeira, falando, calma que eu vou resolver para você agora. Tchau, 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 já te ligo. Então, assim, a expectativa de posicionamento do cliente para quem está recebendo essa demanda é que ele se sinta na minha pele, né? Eu, no meu desespero, eu quero que você fique desesperado junto comigo, né? Então, né? Mas aí que eu digo que tem um lance do perfil. Porque tem um cliente que ele vai estar com o evento para entregar daqui 2 horas. Mas se você atende, meu, calma, eu tô vendo, tô correndo, etc. O cara fala, meu, o cara tá despreparado, se desesperou com a minha demanda. E aí é muito esse lance de perfil, sabe? Tem um cliente que vai falar, meu, liguei pra Daiane, passei a demanda e ela sentou na demanda, né? De tipo assim, tá bom, vou ver aqui. E parece que ela não deu importância, por mais que ela dê. E tem cliente que é o contrário, ele ligou, a Daiane colocou energia lá em cima, ele pensou, meu, a menina tá desesperada, não vai conseguir fazer. Esse é o casamento de perfil, né? Então, assim, tem clientes, hoje eu tenho cliente que é extremamente enérgico, eu preciso, agora vamos e espera que do outro lado esse desespero que ele está passando seja refletido, né? Que aí é a empatia que a gente fala, né? Então, agora precisa, e eu já estou, calma, vou ver para você agora, já estou levantando o que eu posso conseguir fazer em alguns momentos, em alguns minutos, etc. E tem o cliente que ele quer passar toda a seriedade de qual o tamanho do projeto, o quão é importante, mas ele não quer desesperado, ele quer uma pessoa que esteja planejado para isso. Não, fica tranquilo, eu vou fazer desta e desta forma, vou conseguir te atender. Então, tem clientes que precisa da vibe do desespero e tem clientes que precisa de planejamento. Mas o mais importante de ambos os clientes é nós temos que ser efetivos, porque não adianta eu ser desesperado ou ser mais planejado se eu não faço acontecer. Então, o mapeamento, quando você fala de perfis, acontece o tempo inteiro, tem que existir. Às vezes, dentro do mesmo cliente, eu tenho um solicitante que é desesperado e o outro que é extremamente planejado. E eu tenho que trabalhar pessoas que vai fazer a frente cliente que oscile nisso de uma forma tranquila. Eu, por exemplo, eu sou muito
tranquila para lidar com ambos os perfis, porque eu sei que quando a pessoa ligar desesperado, eu quero estar desesperado, eu quero passar o desespero também de eu vou te atender, conta comigo, eu estou levantando agora. E quando as pessoas tiverem esse perfis mais planejado, eu também quero, olha, não, fica tranquilo, eu vou fazer a primeira etapa essa, a segunda essa, te entrego tranquilamente. O mais importante, novamente, é entregar. Né? Mas saber ter essa coisa de empatia, né, do cliente se comportar de um formato A, eu entregar esse formato A, faz muita diferença no relacionamento, né? Então, às vezes, a pessoa está lá. Eu tenho um funcionário extremamente planejado, solícito, mas ponderado, né? Não é desesperado, não tem aquela coisa de oi, fulano, e etc. Então, assim, que ele é mais ponderado nas coisas, a pessoa do outro lado fala, puxa, fulano é muito ruim, mas esse cara é o cara que entrega, é planejado, ele vai fazer tudo certinho. Mas do outro lado, o cliente fala assim, ai, fulano não tá me dando atenção, eu tô desesperada. Ele falou, ok, vou verificar o que vai acontecer, vou fazer etapa 1, 2, 3. Ficou muito burocrático para mim. Então, às vezes, as pessoas são julgadas muito pela forma que se posiciona. E eu acho que um grande diferencial hoje em profissionais é saber navegar nisso, né? É o desespero na hora do desespero, né? A empatia e o planejamento na hora do perfil mais planejado do cliente. E como a gente atende grandes indústrias, né? Obviamente tem as pessoas que são mais enérgicas, outras mais planejadas. E se a gente sabe navegar nisso, é um grande diferencial. Atender, se relacionar, evoluir. Então, essa coisa de tem pessoas que elas são lineares, né? Tô feliz, ela tá com a mesma expressão. Ah, eu tô urgente, eu tô desesperado, é a mesma expressão, a mesma forma de lidar. Então, assim, essa coisa de expressão, de lidar com as situações, passa para a gente um certo desconforto, né? Imagina você, Rafa, num desespero, uma pessoa tá com a mesma expressão, né? Eu tô aqui fazendo reunião com você e, Rafa, olha, esse projeto é extremamente importante, estou investindo 3 milhões de reais, é um projeto do ano para mim e eu vou ser promovida se isso acontecer. E você ficar assim. Muito provavelmente acaba não tendo contato contínuo, né? Porque você dá a sensação pro teu cliente que tu tá fazendo por obrigação, não porque tu quer ajudar ele de fato. E até um dos grandes desafios do relacionamento, né, de modo geral, é ter esse contato contínuo, né? Você não virar um bebê rena aí da série que tá no Netflix, ficar toda hora mandando e-mail, ligando, e o cliente fala, meu, não quero mais atender a Daiane, não aguento mais a Daiane. Mas você conquistar o respeito e a simpatia, não a empatia, né, do cliente, né? Então, Sim. o cliente passar a ser simpático contigo de fato, passa muito pelo teu perfil com ele, né? Exatamente, a gente precisa ter esse perfil flexível, né? Essa coisa de lidar com pessoas, né? É um desafio, né? É um grande desafio, né? E eu acredito que o primeiro relacionamento com o cliente, né? A primeira impressão que você tem é o momento de conhecer. O cliente te conhece, você conhece ele. Então, aí sim você começa a entender como que você vai ter o contato com ele, que nem os exemplos que vocês deram, né? Ah, uma hora eu atendo ele desesperado também. Não, eu vou entregar isso aqui pra você. Começa a mostrar pra ele que você tá também nervoso, né? Que você vai correr atrás. Só que dependendo do cliente não quer que você fique nervoso, que nem você mencionou. Às vezes ele quer tranquilidade. Não, eu vou resolver. Mas aí vai muito do cliente. Então, o primeiro contato e também o feedback ajuda bastante, né? Para sua equipe poder evoluir com isso, para poder entender, Sim. até porque na equipe cada um tem um cliente específico, certo? Então ele sabe de quem está tratando. Então fica até mais fácil, né? Da equipe Sim. poder continuar com esse relacionamento. Eu falo até por mim, né? Porque o primeiro contato que as pessoas têm comigo é de ser uma pessoa tímida. Eu tenho muita vergonha. Mas a partir dos outros contatos que eu vou tendo, eu já começo a conversar mais, puxar mais assunto com o cliente, já começo a falar de coisas pessoais. Então você já vai tendo uma intimidade. E aí o cliente já vai entendendo seu perfil e você o dele. E aí vocês vão entrando juntos, vai resolvendo problemas juntos, né? Vão entendendo juntos. E às vezes até mesmo
mesmo o cliente prefere ir direto com você, porque já entende o seu perfil também. Exatamente. É o famoso quebra-gelo, né? A gente Isso. vai naquela ansiedade, né, de lidar, de como vou me portar, como o cliente vai me entender, etc. Mas você vai encontrando ali brechas que você consegue ir conduzindo, né? A parte do feedback, né, quando você tem essa ruptura de deixei de fazer o relacionamento 1.0, já tenho todo o mapeamento que é o ponto 2, né, o 2.0. E já estou no 3.0, que é a parte de influenciar de forma positiva o cliente, é colher feedback. Né? Então a gente tem que colher feedback de todos, dos nossos pares, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, porque a gente consegue evoluir, aprender cada vez mais. Muitas vezes, né, treinamento, as pessoas ficam cansadas, elas pegam 10% do que você quer traduzir, que você quer passar, e aqueles 10% nem vai ser tão eficaz o quanto a gente precisa. A gente precisa realmente entender o perfil das pessoas, o quão elas estão envolvidas naquela necessidade da empresa, se é a pessoa certa, no lugar certo, é um grande desafio o tempo inteiro, né, Rafa? Sim, e é um cuidado que precisa se ter de relacionamento, tá? Porque a gente pode passar a percepção de que relacionamento é comercialzão, né? Que vai lá, faz oba-oba, tô feliz, adaptei com o perfil, Daiane é super legal, Marina é super legal, mas não resolve nada, né? Exato. E aí, como que você acha que esse cara que tá no relacionamento, porque normalmente o relacionamento ele não operacionaliza, né? Sim. Ele dá os caminhos. Como que esse cara ele deveria se comportar para quando as coisas dão erradas? Para quando o cliente fala, olha, o Daiane, olha, Marina, olha, Rafa, não tá funcionando. O que eu contratei não tá legal, vocês não estão me trazendo inovação. E como que esse cara se prepara, primeiro, para receber esse feedback negativo, né? E não ficar de bico, né? Sim. É normal que a gente receba o feedback negativo e fala assim, tá falando mal da minha empresa, e cruza os braços e fica chateado, né? Às vezes acontece, infelizmente, né? Você tem uma birrinha ali, um mimimi. Como que esse cara não tem isso e como que ele passa isso para a empresa de modo estratégico para que ele não pareça para o cliente também um cara que só é comercial, né? Para que ele não seja o cara que, o Rafa é legal, vem aqui, fala um monte de coisa bonita e não resolve nada, né? Mas nem depende dele, na maioria das vezes. Então, como que a gente absorve isso no teu ponto de vista? Eu acho assim, quando a gente fala de feedback negativo, eu sempre vou falar com todos os meus colaboradores, e eu falo isso no geral, nós temos que ser gratos, né? Tudo que é feedback negativo é importante, é o momento onde o cliente está me dando uma oportunidade de ser melhor. E quando o cliente dá essa oportunidade, quer dizer que ele preza pela parceria, quer dizer que ele gosta do serviço que você está fazendo, mas que há pontos de melhoria. E quando eu recebo feedback, mesmo que seja negativo, ele é construtivo, né? Porque eu vou crescer. O cliente reclamar de um atendimento, ou de um serviço, ou da empresa, ou de algo que gerou desconforto para ele, é extremamente saudável no meu ponto de vista. Nós temos sim que ouvir, aí de novo, praticar a escuta ativa, nós temos que saber ouvir, temos que saber conduzir isso para que ele se sinta à vontade de falar. Tem o cliente que fala assim, Daiane, venha numa reunião sozinha. E eu sei que é um momento onde eu vou estar ali extremamente aberta, solícita, eu vou precisar estar sendo muito transparente, ele precisa confiar que ele está falando algo que eu não vou prejudicar com o atendente dele, ou com o nível de serviço, ou que eu vou ficar chateada, vou ficar de cara feia. Então, assim, o cliente ele tem que se sentir que ele está falando algo que ele está sendo ouvido e que vai ter uma solução. E aí, Rafa, quando você fala como eu conduzo isso de maneira estratégica, primeiro a gente saber ouvir, traduzir e entender os principais pontos. Os principais pontos, às vezes, no meio de 10 itens que o cliente vai passar para a gente, 3 é o que pega. O resto, tanto faz, ele só está abrindo o coração. E eu acho essa parte extremamente importante. Tem que abrir o coração e tem que falar de todos os pontos. Mas, às vezes, é só 3 pontos que pegam, não precisa você focar nos 10. Às vezes vai te dar um trabalho enorme você focar nos 10, que 7 são pontos que seria importante se tivesse. Mas esses 3, se não resolver,
é prejudicial ao contrato, à permanência do cliente, ao relacionamento com o cliente. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Saber ouvir e saber o que mais dói, o que mais machuca o cliente. E aí sim atuar nos pontos principais. Eu sempre falo que uma ata de reunião tem que ter o farol e o que é mais importante sendo tratado como mais importante e urgente, né? De uma forma estratégica. É levar para dentro da companhia e falar assim: olha, reclamação ou desconforto do cliente são esses 10, mas esses 3 aqui é solução imediata. Eu saí da reunião, eu sempre falo isso para todos, né? Eu saí de uma reunião, eu tenho que fazer uma ação imediata. Aquilo tem que ter surtido algum efeito. Não faz sentido eu participar de uma reunião com o cliente abriu o coração e eu vou falar: tá bom, tá aqui a ata. Não resolveu nada. O cliente quer contato, o cliente quer, olha, sabe aquele problema que você colocou? Está aqui a solução. Muitas vezes não sou eu diretamente que vou dar a solução para o cliente, às vezes é a minha equipe, mas ele entende que tem alguém impulsionando isso por trás, fazendo com que aquilo ali se resolva daquela maneira. Então, quando traz isso para dentro da companhia, tem que ser num nível onde a gente consiga ter esse alinhamento, essa visão estratégica. Não adianta eu colocar para a companhia 50 problemas de cliente e o pessoal ficar assim: aonde eu ataco primeiro? Então, nós temos que ter essa visão estratégica, saber analisar. Eu acho que tem muito essa coisa intrínseca dentro do relacionamento, né? O relacionamento é uma função extremamente estratégica. Eu falo assim que o peso do comercial é quase que o mesmo peso para o relacionamento, né? Porque é muito difícil vender. Fechar um contrato com o cliente, com uma empresa que ela tenha confiança, credibilidade, olhar seu nome no mercado, olhar referências, ter boas referências. Então, assim, é um processo que dura aí, sei lá, 6 meses, 1 ano, dependendo da empresa, para que a gente consiga aquele cliente. Agora, assim, é muito difícil colocar o cliente para date, mas mais difícil ainda é manter o cliente, porque na venda a gente coloca todos os nossos valores, né? Então, eu tenho um alto valor agregado em tecnologia, eu tenho um alto valor agregado em confiança, em credibilidade, no meu nível de serviço, na minha performance. Então, tudo isso é agregado na venda. Quando eu for entregar, eu tenho que entregar, no mínimo, o melhor dos melhores, porque foi isso que eu prometi na venda. Então, quando eu passo para me relacionar, que é o próximo passo depois da venda, eu tenho que fazer isso de uma forma muito efetiva, né? Para concretizar o que foi vendido. Então, eu falo que vender é difícil, mas permanecer com o cliente é muito mais difícil, né? Porque a expectativa já está muito alta. Sim, é porque o relacionamento, acho que ele vira quase um arquiteto. Vou tentar achar um exemplo para isso, né? Então, você vai lá e vende um apartamento. E o cliente vem, compra esse apartamento do jeito que ele está entregue na obra lá. 4 paredes, banheiro, quarto, etc, etc, etc. E se não tem um relacionamento, que é um cara que entende o que o cliente precisa e adapta aquele espaço para o que o cliente precisa, o cliente nunca vai sentir em casa, sabe? Então ele nunca vai enxergar o Piro, qualquer empresa que seja, como um parceiro. Ele vai enxergar como fornecedor. Então qual que é a função do relacionamento? É ser o arquiteto do cliente. É entrar lá na sala e falar: meu, deixa eu entender como é que o meu cliente gosta da sala. Então, beleza, a TV vai ficar aqui, o sofá vai ser esse. Aqui vai ter que ter um cafezinho, porque ele quer tomar café comendo no sofá. Então, ele passa a entender o cliente, né? E construir essa arquitetura, acho que é o desafio que todas as empresas têm. Então, eu concordo contigo que o relacionamento ele tem um papel muito importante nos clientes. Mas é um cuidado que as empresas têm que ter, todas têm que ter, na verdade, de enxergar o relacionamento como um arquiteto mesmo de uma casa, sabe? Alguém que coloca as coisas nos lugares que são legais para o cliente. Para mim, como construtor, tanto faz se a porta vai ficar na direita ou na esquerda. Tô construindo. Se vai ficar na direita ou na esquerda, tanto faz. Para o cara que vai usar, não. Quem usa, no final das contas, é o cliente. Então, eu, arquiteto, vou lá, entendo e ajusto isso. E qual que é um ponto que é bacana de relacionamento, né? Tô até me estendendo um pouquinho nisso, mas é ter o cuidado de que quem faz o relacionamento não só vá ao cliente quando o cliente o aciona. Então, seja a Dash com certeza comprou uma casa, a Mari se não comprou vai comprar em breve. É muito mais bacana se o teu arquiteto vem na tua casa antes das coisas darem problemas, do que se ele vem porque você liga para ele e fala assim: ô Joãozinho, é engenharia, mas eu vou misturar as coisas. Tá vazando aqui o cano da pia. Então ele só liga para problemas. Então é ruim para o relacionamento ser um relacionamento reativo, né? Então que o cliente reclama, ele só tá lá quando tem problemas.
Então, construir isso de retornar, e até voltando para a pergunta, né, de, poxa, passar isso para a empresa com sensibilidade, etc., faz com que o cliente te perceba como alguém que é uma extensão dele, não alguém que recebe problema só, sabe? E aí, estendendo isso, e prometo que eu vou parar de falar. Como não ser só um filtro de problemas, né? Como ser alguém que tenha um perfil diferenciado. Se você começasse a sua carreira hoje com um relacionamento, qual dica que você diria? Falar, Rafa, esse caminho que é o caminho que eu seguiria, que talvez funcionasse. Bom, Rafa, a questão do relacionamento sólido é um grande desafio, né? Pessoas, né? A gente já veio falando disso ao longo aí do nosso bate-papo, então, assim, pessoa é sempre um desafio, mas quando eu falo de relacionamento sólido, eu sempre vou na linha da construção, né? Gostar de pessoas, é saber ouvir, é saber negociar, é saber ceder, é saber aonde tem valor agregado para o cliente. Mais do que tudo, né? Está dentro do pessoal do cliente. Então, assim, eu acho que isso, quando você abre essa frente do pessoal, acaba agregando extremamente valor. E quando a gente fala de agregar valor, é bem importante, né? Quando a gente fala assim, eu preciso agregar valor ao cliente. Agregar valor ao cliente é eu levar ele para almoçar, é eu conversar um pouquinho com ele, é eu levar num happy hour e assistir um jogo. Isso agrega valor. O que agrega valor é o que vai fazer com que o cliente se sinta especial. É o que vai economizar o tempo do cliente. Poxa, eu perco tempo fazendo esse relatório. O que que faz? O que que eu posso fazer para agregar valor? O cliente tem uma grande dificuldade. O que que eu posso fazer para ajudar? O cliente tem pouco tempo para fazer tais movimentações dentro da cadeia dele. O que que eu posso fazer para fazer diferente, para agregar valor? Um valor que eu agregar para o cliente vai fazer toda a diferença de um relacionamento sólido. Eu já passei por empresas, né, ao longo da minha carreira, clientes meus que eles sempre falam assim, poxa, eu tenho um desafio X, meu chefe está me cobrando para eu ser mais estratégico, como eu consigo isso, né? Eu sou dono dessa carteira, vamos dizer, de marketing, e eu quero ser mais estratégico, como é que eu vou trazer o saving para a companhia? Me ajuda? Isso é um relacionamento sólido, é você ajudar o cliente a crescer, a ser visto. Né? Então, senta aqui, me fala seus desafios, o que que você tem que entregar. Se você tiver esse posicionamento, com essa leitura no mercado, olha o posicionamento das demais empresas, olha o segmento que você atua. Se você tiver um projeto assim, que você vá para este caminho, então isso para mim é um relacionamento sólido, é você fazer parte, é você ser o braço do cliente, a extensão do cliente que o Rafa comentou. Para mim isso traz solidez, não é a coisa de ser amigo, não é a coisa de ficar te pentelhando, e aí, tudo bem? Como é que vai? Não sei o quê. E toda hora, toda hora, toda hora, aquilo se mistura, perde a questão da confiança, da credibilidade, do quanto o Rafael tem potencial de me entregar, porque ele é mais meu amigo do que meu fornecedor, e ele é mais meu amigo do que o meu consultor. Eu acho que tem que existir o equilíbrio. Temos sim que ser amigo, temos que sim que ter essa coisa de impessoal, né? Eu não preciso ser só profissional. Eu acho que esse quebra-gelo tem que existir, mas tem que existir a consultoria, a confiança, a credibilidade, a entrega. Problemas vão acontecer o tempo inteiro. Eu falo isso muito, né? Problemas vão acontecer o tempo inteiro. A diferença é o tempo que você lidar com o problema e a solução que você traz para o cliente. Não liga para o cliente para dizer, olha, não tenho X coisas para te entregar. Não, você tem que vir com uma solução. Esse item acabou, houve ruptura no seu estoque e a solução é essa e eu vou te entregar amanhã. Então, assim, o tempo e o posicionamento faz muita diferença quando a gente fala de solidez, de um relacionamento onde o cliente vai pensar em Rafael, ligar e o Rafael vai resolver em minutos. Então, problemas vão sempre acontecer. E isso não é uma história, a vida não é uma história de contas de fada, né? Que tudo é bonito. Sempre vão acontecer os problemas. Mas, por outro lado, solução e rapidez, ela migra 100% para relacionamento sólido. A parceria, a transparência, a extensão. Sim, e isso é uma coisa que ela é construída não por uma pessoa, né? Porque a gente tá falando em relacionamento como se tivesse um consultor que fosse responsável por tudo e alguém vai olhar para tudo de fato. Mas como você falou lá no começo do nosso papo de hoje, eu tenho relacionamento com um monte de gente, não só com o cliente que está no escritório, mas com o promotor que está na rua lá com o carro batendo caixa, com o fornecedor que está entregando e está atrasado.
E acho que propagar a proposta de relacionamento para toda a empresa, né? Para que o cara que está expedindo um carro carregando tenha esse senso de relacionamento, para que o cara que está atendendo o telefone, o atendente, tenha o senso de relacionamento, são caminhos que talvez tornem mais fácil a vida de quem vai lá no cliente, né? Para que ele não fique só levando porrada. Ai, tá, mas poxa, a Marina era atendente da conta X, atendeu e não filtrou o cliente. Aí o cliente vai lá e reclama pra Dani que é o relacionamento dele. Mas, poxa, por que que a Marina não olhou pra isso diferente, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio. Ele vem muito de treinamento, que a Mari falou lá atrás, e capacitação, etc. Mas tem muito da pessoa também, né? De querer fazer, né? De querer entregar mais, né? E eu acho que é um desafio que nós temos no modo corporativo. É, exatamente. Eu acho que os maiores desafios para contribuir, né, para construir esse relacionamento sólido, ele está muito envolvido na concorrência, né? A gente fala muito de concorrência de mercado, de pessoas, de profissionais, um querendo o lugar do outro, mas mais que isso, são as expectativas, né? Nós temos sempre que alinhar as expectativas. Quando a gente fala de ter um relacionamento sólido, a gente fala de confiança, credibilidade, alinhar as expectativas. Às vezes, né, a gente faz a venda, né, aquela euforia e etc. Quando você compra, você está super eufórico, que fez uma ótima negociação. Se você não alinhou as expectativas de maneira correta, o relacionamento sofre, atendimento sofre e assim por diante. Então, eu falo sempre que a venda, ela é o início de uma grande parceria, desde que seja uma venda que é uma realidade. Não adianta você vender sonhos, né? Porque a cadeia não se sustenta. A cadeia só se sustenta se você vende realidade, né? Olha tudo isso que eu tenho e olha aqui eu consigo te comprovar e olha aqui eu estou te entregando. Então, essa coisa de fazer o entregar, que aí se migra para o relacionamento, ele vai muito de acordo com a expectativa, né? Está bem alinhado? Tudo que eu vendi para você no momento da venda, que foi aquela euforia, você entendeu bem o que eu vou te entregar? É isso aqui. Ah, poxa, mas dá para entregar isso? Vou alinhar as expectativas. Então, as expectativas faz toda a diferença quando a gente fala de um relacionamento sólido, né? Alinhou as expectativas, eu tenho o potencial para fazer essa entrega, né? Foi uma venda sólida, né? Uma venda que realmente é uma realidade, não um sonho. Eu tenho satisfação, eu tenho fidelização, eu tenho um relacionamento extremamente positivo, transparente, e é isso que a gente preza, né? Eu falo muito da minha carreira profissional, o qual eu faço a venda e eu continuo na conta, né? Tem empresas que você vende e some, né? Vendi sonhos e eu não tenho a realidade, mas eu já assumi, não adianta me cobrar, né? Eu vendi, o meu papel eu fiz. Não, a gente vem numa cadeia muito de monitorar tudo, né? Você tem que fazer uma venda responsável e fazer um monitoramento de tudo isso de forma responsável, né? Eu acho que isso faz com que os clientes perdurem tantos anos no PeerServe, né? Mantém essa fidelização com a gente, que é a flexibilidade. Bom, isso é como se fosse um relacionamento de casais, né? Porque você, quando vai conquistar alguém, né? Então, eu me apaixonei pela Marina. Então, eu sei o que que a Marina gosta de ouvir, onde que a Marina gosta de jantar, onde que ela gosta de almoçar, o que que ela faz no final de semana. E eu faço todo um preparo de estudo da Marina porque eu quero conquistá-la, né? E aí conquistei a Marina, estudei tudinho lá e me graduei, né? Tô graduado em Marina. Aí conquistei, comecei a me relacionar com a Marina. Se nesse momento eu paro de estudá-la, né? Eu não faço uma pós-graduação, um doutorado de Marina, muito provavelmente eu vou perdê-la. E assim funciona com os clientes também, né? Se eu não continuo ou estudando e me adaptando ao gosto dela, então, a Marina gostava de japonês, agora daqui 2 anos ela não gosta mais de japonês, ela quer churrasco. Se eu não me adapto a isso, eu acabo perdendo o cliente, né? Eu acho que esse que é o grande desafio do relacionamento, né? É estudar para conquistar e estudar para manter, né? Para fidelizar, para construir uma história de longo prazo. Porque no fim das contas, quando você fecha um contrato com o cliente, nem você, prestador, e nem o cliente querem uma ruptura. Porque se separar é caro, é doloroso e é difícil, né? Para empresas e para pessoas, né? Então, não é uma expectativa que todo mundo tenha. Então, partindo dessa historinha toda de relacionamento, de casais, qual a dica que você daria para outras empresas ou para pessoas que estão entrando nessa carreira comercial de relacionamento, para que elas tivessem um caminho saudável e pudessem melhorar essa relação com os clientes, pudessem
não ter um término, um divórcio de contrato, mas tivesse renovações e renovações por longevidade de tempo, assim. Ai, Rafa, olha, eu sou suspeita para falar sobre, acho que é uma carreira perfeita quando eu falo de relacionamento, porque eu gosto muito, né, de me relacionar com o cliente. Eu acho que é uma troca, ah, uma interação, um aprendizado que isso não tem preço, né? Quando eu falo de relacionamento estratégico, assim, para mim é um plus, né? Porque se relacionar, a gente fala de ter um nível de confiança. Quando é estratégico, é você fazer parte, né? Estar na entranha dos clientes, né? No que move o cliente. Então, assim, eu falaria assim que para você entrar nisso, você invista bastante tempo, goste de cliente, goste de pessoas, saiba ouvir, saiba dar valor, ao que realmente importa para o cliente. hã, Entregue 200%. A gente sabe que a gente entrega 100%, né, das coisas, mas entregue em 200, porque eu acho que a troca, vale muito a pena. O caminho de tudo isso é uma linha de aprendizado que não tem preço. Eu falo muito que o cliente me ensina mais do que o meu trabalho ou a minha pós, a minha faculdade, etc. O cliente me ensina muito, porque se eu parar para ouvir, eu descubro coisas que eu nunca imaginei que existissem. E é uma troca que você olha e fala: "Caraca, eu nunca pensei nisso. Poxa, se eu entrar no ponto de venda e estar na altura dos olhos, isso é extremamente caro, né? Pô, mas como assim, né? A pessoa paga isso", então você vai começando a descobrir o porquê aquilo é importante. E de novo, né, ter o domínio do que você faz e o domínio do que o cliente faz, faz muita diferença. E esse domínio é aprendizado puro, gente, é aprendizado puro. Quando você fala, eh eu não gosto muito de estudar, mas eu gosto de conversar. Meu, conversar eu falo que é um aprendizado absurdo, né? Não é conversar bobeira, né? Fazer fofoca, essas coisas que você não agrega em nada, mas quando você tem uma conversa de nível, onde você aprende muito e você troca muita informação, é um aprendizado que não tem preço. Então, assim, saber ouvir, dar valor a cada detalhe, cada palavra que o cliente vai falando, tem alguma nuance ali atrás que é importante para ele e aonde eu posso agregar. Então, toda a tecnologia que a gente tem hoje vai muito do cliente comentou isso ser importante. Ah, o cliente comentou, se eu tiver essa informação, ele vai ter o nível X dentro da empresa, né? Então imagina, eu tô aqui conversando com você e falo assim: "Poxa, Rafael, eu queria tanto se eu tivesse, informação da macro-região onde eu atendo, o valor investido", sua cabeça vai a mil. "Pô, mas então eu pego isso, vou pegar dessa forma, vou fazer essa tecnologia, vou fazer essa", e aí você entrega aquele valor. E aí o que que você ganha nisso, né? Por isso que eu falo de relacionamento estratégico. "Pô, mas eu faço tudo isso para o cliente e dou de mão beijada, eu não cobro?". Eu não cobro tecnologia, eu não cobro consultoria, mas por quê? Porque além da troca do aprendizado, eu começo a ser medido e pesado pelo valor que eu tenho no mercado, não pelo custo, né? É muito ruim você entra numa concorrência onde o cara fica assim: "Olha, 10% mais caro, baixa aí 10%". Você abaixa 10%, "Ah, fulano também baixou, agora baixa mais 5%". E eu estou sendo pesada pelo custo, não pelo valor. Então, quando eu tenho o valor agregado no mercado, eu tenho um diferencial. Eu tenho a parte onde eu falo assim: é mais caro, mas vale a pena, porque ninguém vai conseguir me dar o que ele pode me dar, né? Ele não vai agregar o valor suficiente nas minhas necessidades. Então, assim, de novo, saber ouvir e estar atento a cada detalhe que o cliente passa e prover soluções com isso é um aprendizado e é um caminho lindo. Eu falo que é um caminho maravilhoso, né? O relacionamento, para mim, eu particularmente, como eu comentei, sou suspeita para falar. Seja uma pessoa proativa, esteja sempre presente, esteja sempre disponível. Então, assim, não tem um dia que o cliente me ligue depois das 10 da noite que eu não vou atender. Se for de madrugada, eu vou atender. Eu estou sempre disponível para o cliente e eu vou sempre dar 200% de mim. Porque é o que o cliente espera, é o cliente quer parceiros, quer pessoas que possam contar. Então, assim, para as
pessoas, para as empresas hoje, que precisa sempre estar vinculada a esse relacionamento com o cliente, a gente precisa capacitar as pessoas, entender o perfil das pessoas, desenvolver as habilidades, dar feedback, né? Tanto para o colaborador, quanto receber feedback do cliente, saber conduzir aquilo, mas o relacionamento em si, quando você tem 100% do seu envolvimento em todas as etapas e fazendo parte de tudo isso, a gente faz todo o diferencial e a gente alcança onde a gente quer chegar, tanto na parte profissional, pessoal, profissional, né? Então, eu quero chegar neste nível de relacionamento com o cliente, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida. Eu particularmente como profissional, eu me preocupo muito com o meu nome, né? Então, assim, é a Daiane vende gato por lebre? Eu não quero ter essa, vamos dizer, fama no mercado de vende qualquer coisa e vende sonhos. Eu quero sempre vender uma realidade embasada em algo. Eu quero atender o cliente como ele deve ser atendido, como eu gostaria de ser atendida. Eu não quero ser atendido como mais um, eu quero ser atendida como a Daiane, eu quero ser personalizado o meu atendimento, eu quero ser única, eu quero me sentir especial. Então, quando você traz esse pacote e o cliente se sente especial de vou ligar e vou ser atendido, vou passar um desconforto e vai ser resolvido, é o papel do relacionamento, o relacionamento estratégico, o qual eu sou super fã desse trabalho, desse desenvolvimento. Eu acho que a melhor maneira de você pensar como que seria um relacionamento bom com o cliente é você se colocando no lugar do cliente, né? Então, pensando, nossa, eu tô com um problema, que nem o Rafa mencionou sobre a TV. Vou ligar lá para poder falar sobre o que está acontecendo, quero que me traga uma solução. E aí você se coloca no lugar. Como que você quer o tempo que você quer que chegue essa solução? Quantas soluções são possíveis nesse problema, né, para poder me guiar? Qual que é a forma de como a pessoa me atendeu? E assim vai. Então, acho que a melhor maneira de você que está começando, né, com um relacionamento com o cliente é pensar como que eu quero ser tratado como cliente, né? Exatamente. Se sentir no lugar do cliente, se colocar no lugar do cliente faz toda a diferença, né? Você fazer parte, né? Você atender o cliente e fazer parte do negócio do cliente é importante, e você avançar além das expectativas e você ir além do que você se proporcionou lá no início, né? Então, assim, eu me proporcionei a atender bem o cliente, ok, mas o que mais eu posso fazer? O que mais eu agrego valor ao cliente? Então, tudo isso faz com que a gente tenha essa coisa de estratégia. Eu sempre falo de ter um relacionamento operacional, um tático e um estratégico. O relacionamento estratégico, quando você chega nesse nível, é porque toda a cadeia está funcionando muito bem. Então, o relacionamento estratégico ele envolve um relacionamento de trocas, de amizade, envolve a credibilidade no seu trabalho, envolve a confiança, envolve toda a parte de inovação que você pode proporcionar para o cliente e o cliente para você, porque o cliente nos traz essas inovações. Então, é sempre uma troca e a gente estando aberto para este nível de relacionamento estratégico, que eu falo que é o nível mais alto da cadeia de relacionamento, faz toda a diferença no negócio em si, na nossa vida profissional, e estaremos prontos não só para lidar com o que a gente trabalha hoje, mas com futuros relacionamentos, faz muita diferença. Sim, e relacionamento, né? A gente tá falando muito de, poxa, relacionamento tem que apoiar o cliente, tem que servir, né? No final das contas. Mas o relacionamento não é uma pessoa que ela foi instituída na empresa só para dizer sim, né? Então, o relacionamento também faz parte do ser racional. Às vezes dá uma notícia ruim para o cliente. Então, usando o exemplo lá do arquiteto. Se o meu cliente falar, Rafa, queria pôr um avião no meio da sala e não cabe, tu tem que saber falar, olha, cara, não cabe, as medidas não são, etc. E aí que entra muito esse lance que a Dai falou de conhecer o negócio, né? Então, eu acho que se você se dispõe a fazer um relacionamento sem conhecer nada do negócio, a chance de você ser fracassado nisso é muito grande, sabe? Porque você vai dizer sim pro cliente, porque é o que acontece na prática, né? Você vai numa reunião com o cliente pede alguma coisa. É uma vez em 1 milhão que você fala não pro cliente, né? Porque você fala, poxa, meu cliente é importante pra empresa, etc. Só que se você não conhece do negócio, você concorda, não, vamos pôr o avião lá na sala, tá tudo certo. É, E- isso é um grande complicador, Rafa. Eu falo muito que o relacionamento ele tem que saber dizer não. E o não tem que existir sempre. Mas é um não com
alternativas, né? É um não que eu vou falar assim, isso não dá, mas dá isto. Não consigo fazer dessa forma, mas eu consigo dessa. É um não consultivo. É um não de eu quero fazer, mas a legislação não permite. Eu não posso ir acima da legislação, mas eu posso fazer desta forma. Olha, o tempo de logística, o trânsito não permite. Ir num rodoviário que vai demorar 10 dias, mas eu posso fazer nesta outra modalidade que eu consigo te atender. Então, assim, é um não consultivo. Eu vou te falar que a maioria das reuniões que eu participo, eu falo 50% não, mas de uma forma consultiva. É um não, mas eu posso fazer desta forma. Eu nunca vou dizer não, não vou fazer. Nunca, você nunca vai me ouvir dizer não. Eu sempre vou ter alternativas, obviamente, né? A gente tem que respeitar a cadeia, né? Seja de uma legislação, seja de uma operação, ou seja de um transporte, enfim, a gente tem que respeitar a cadeia. Mas a gente tem que ter esta flexibilidade de entender o que é possível, porque enfim, existe uma expectativa de solução do cliente. Se eu não tiver essa maturidade de falar assim, essa expectativa, e dentro dessa expectativa, o que eu consigo atender, pode ser que não seja o que o cliente deseja, mas assim, nem sempre é o que a gente quer, né? Normalmente é o que dá para ser feito, o que é permitido pela lei, o que dá para fazer num trânsito, num tempo e etc. Então, dentro desses cenários, a gente falar não é extremamente normal, é comum, e eu acho que o cliente espera isso, porque o cliente não quer dizer só ouvir o sim. O ouvir o sim implica em estar atuando fora da lei, em ser autuado, implica em tempo, não adianta em sonhos, eu vou vender algo que, fica tranquilo, eu vou te entregar assim, amanhã, lá no Pernambuco, fica tranquilo, te entrego, no rodoviário, deixa comigo, e nunca vou fazer isso. Então assim, o cliente não quer receber sim para tudo, porque ele sabe que eu vou estar mentindo, o cliente quer a verdade, mas mais que isso, quer uma consultoria, ele quer confiança de se você me garantir que dessa forma você me entrega, mas eu não estou infringindo a lei, eu não estou fazendo nada que vá complicar a minha companhia, ok, vamos fazer dessa maneira. Então, eu acho que falar não é importante, Uhum. tem que fazer parte do nosso dia a dia, mas tem que ser de uma maneira consultiva, sólida e consultiva, né? Eu acho que isso é um grande diferencial. Sim, eu defendo que por trás de toda necessidade tem uma oportunidade, né? E aí depende só da ótica de quem está ouvindo aquela necessidade, né? Eu vou falar uma coisa mó grandona, vou contar uma historinha, mas prometo que vou ser rápido. É a história do vendedor de calçados, né? Então o diretor falou assim, a diretora da Iane Comercial falou, Rafa e Marina, quero colocar a venda de calçados lá na China. E aí o Rafa foi lá na China para fazer uma pesquisa de mercado e voltou super chateado. Falou, já viu essa história? Acho que provavelmente já, né? Eu acho que já. Aí voltou chateado e falou assim, poxa, não vai dar certo, lá ninguém usa calçados. Então não vai dar pra vender nada lá. Esquece, cancela essa, vamos vender em outro lugar. E aí esse diretor falou assim, ô Mari, o Rafa foi lá, falou que não funciona, você não quer lá dar uma olhada? Aí a Mari foi lá, conheceu o país, mapeou e voltou. Falou, Dai, temos uma grande oportunidade, porque lá ninguém usa, a gente vai estourar de vender. Porque todo mundo vai precisar. Então, assim, a ótica de como você enxerga a necessidade das empresas ou de qualquer segmento, né, acaba gerando oportunidades. Então, dizer não, às vezes, abre portas novas para a empresa, né? Então, você diz, poxa, não faço, mas você pensa, poderia, porque o cliente precisa. E Sim. aí você desenvolve um serviço novo, né? Então, olha a importância que existe em se relacionar com o cliente. E quando a gente fala de se relacionar, não é construir amizade, né? Porque você não tá na. É bonito, é legal, mas você não tá na empresa pra fazer amigos, né? Tá lá pra trabalhar, no fim das contas. Mas é enxergar oportunidades e construir relações sustentáveis, né? Não aquela relação que não tem confiança, que não tem durabilidade e assim por diante. Então, eu acho que é isso, meu ponto de vista. Você quer ter uma coisa pra falar, mas a gente tá chegando pertinho do nosso final, Ah! infelizmente. Gente, eu acredito que seja tudo o que a gente falou, né, do relacionamento com o cliente. Então, para quem tá começando, eu acredito, até usei isso para mim, né, que eu iniciei recentemente com um relacionamento com o cliente. Então, eu falo que o importante é primeiro conhecer o cliente, mostrar também como que você, quem é você, e tentar manter esse contato com o cliente, que nem tudo que a Day deu as dicas dela, mencionou. Eu acho isso importante, né? Eu encerro assim.
Então, Daiane, muito obrigado por comparecer, por dispor de tempo, que eu sei que tua agenda é uma loucura, sempre que eu acompanho de perto, né? Então, obrigado por todo o aprendizado. Tu tem alguma mensagem para falar para quem está nos ouvindo agora, antes da gente encerrar? Sim, não? Gente, eu quero agradecer, foi um ótimo bate-papo. Ah, pessoal, se vocês curtem ah, pessoas, gente, se vocês gostam de desafios, relacionamento é um ótimo desafio. Eu super indico, é uma carreira promissora. Ah, quem consegue lidar com o cliente, com pessoas, pode ter certeza que consegue lidar com tudo. Gente, muito obrigada, um ótimo dia para vocês e até a próxima. Então é isso, gente. Eu quero agradecer para quem assistiu, quem chegou até aqui, e eu convido todos vocês para os próximos episódios. Estaremos publicando esses cortes no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e o vídeo completo no YouTube. Muito obrigada.